Amém, queridos? Mateus 11, 28. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Põe a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Eu nunca faço isso, mas vou fazer hoje. Deus, nós dependemos do Senhor. Eu dependo do Senhor para ministrar. Os meus irmãos dependem do Senhor. Eles não dependem de mim, eles não saíram das suas casas para ouvir nada de mim. Eles querem uma palavra do Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, baseado nessa necessidade mútua, que o Senhor haja nesse lugar. Que a tua palavra exploda em verdade, em realidade dentro de cada um de nós. E que nós possamos extrair da tua palavra nessa manhã vida, aquilo que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Esse mês nós estamos falando, era suposto, a gente teve pregador de fora, sobre o caráter de Jesus. Não há, nunca houve, nunca haverá na face da terra um ser humano como Jesus. Quando eu falo ser humano, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Amém? Nada, nunca haverá nada que nós possamos comparar com Jesus. Jesus era doce, Jesus ao mesmo tempo era firme. Jesus tinha em si toda a plenitude, toda a bondade, todo o amor de Deus encarnado. A Bíblia diz em Colossenses que ele era a plenitude de todas as coisas. E diz que Deus, aprove a Deus, foi da vontade de Deus, que todas as coisas convergissem nele. Então, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, todas as coisas estão ligadas em Jesus. Todas as coisas correm para Ele. Quando a gente fala, nesses dias, de como o anticristo tem agido, o anticristo tem agido, é óbvio, anticristo, porque todas as coisas vão convergir para Jesus. Todas as coisas vão prosseguir para Jesus. E pensando em Jesus, nessa manhã, é infinito quando você começa a pensar na doçura, na profundidade do Senhor Jesus. E é impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. Por muito tempo, aquele versículo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, foi crise para mim. Porque eu pensava que amor era um sentimento, e eu analisava a minha vida e eu falava assim, eu não amo a Deus, porque eu não sinto assim, sabe, aquela vontade de ir para a igreja de vez em quando. Eu sei que todos vocês sentem, mas eu não. Aquela vontade assim desesperada de ler Bíblia, que você fala assim, se eu não achar uma Bíblia agora eu vou morrer. De vez em quando a gente sente isso, não sente? Mas de vez em quando a gente não sente. Então eu baseava os meus sentimentos e o meu prazer momentâneo e eu falava assim, isso é amor. E eu fui entender que amor não é prazer momentâneo, amor não é sentimento. E eu entendi isso observando relacionamentos, observando relacionamento de esposa, de marido, de filho, de mãe. Você ama o tempo todo, mas tem momentos que você quer matar. Não é? Bom, vocês nunca passaram por isso, né? Pelo jeito. Eu amo meus irmãos o tempo todo, mas tem vontade que eu falava assim, tem momentos que eu falava assim, eu não sei como que eu mato, se é numa pancada só ou é aos poucos. Né? Exato, no beliscão, o Isaac está dando uma ideia ali, matar no beliscão. Então eu pensava, eu não amo a Deus. Só que à medida que você vai conhecendo Jesus, e Ele é 100% perfeito, você vai passando a amá-lo. Porque é impossível você não amar pessoas perfeitas. Não é verdade? Por isso vocês me amam. Não, então, vamos falar de sério.
Vamos falar sério. Jesus é perfeito. Até os imperfeitos nós conseguimos amar. Dá uma olhada para o imperfeito do seu lado aí. Sério, uma das coisas que eu gostaria de ter nessa igreja era uma câmera de reação. Jogar no telão. Teve uma esposa, que eu não vou falar o nome, que eu falei, olha para o perfeito do seu lado, ela fez assim. Esposa, dá uma olhada para o imperfeito do seu marido aí. Agora, marido, olha para a perfeição. Quem vai pagar meu almoço? Qual das mulheres? E à medida que nós conhecemos Jesus, nós vamos nos apaixonando por Ele, porque é inevitável. E aqui nesse texto, Jesus faz um convite, nós vamos ficar só nesse texto. Eu vou só citar algo de Ezequiel para vocês, de Apocalipse, mas nós vamos ficar só nesse texto. Nesse texto, Jesus fala 7 palavras que nos impactam, que pode transformar a nossa vida. A primeira que ele fala é a frase, vinde a mim. Vinde a mim. E aí ele já começa jogando por terra toda hipótese de julgamento, toda hipótese de merecimento. Ele fala, vinde a mim, todos. Se é todos, o merecimento cai por terra. Não é? O julgamento cai por terra. Porque todos, e ele continua dizendo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas vinde a mim, todos. Então, todos nós temos acesso livre a esse amor infinito, que é Jesus Cristo. Todos. Até, olha, a pastora Marcilane, que é excelente pessoa, boazinha, boa menina, tem acesso. Mas a Ieda também tem. Entendem? Jesus é amor. Jesus é amor. E ele começa, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, depois do vinde a mim, ele especifica quem pode vir. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. É interessante que ele não diz assim, todos os que estão cansados por uma boa causa. Ele diz apenas todos que estão cansados. E nós vamos de concordar um com o outro. Nós vamos concordar que nem só boas coisas nos cansam, não é verdade? Então, quando Jesus falou, vinde a mim, todos os que estão cansados, ele não perguntou de quê que nós estávamos cansados. Nós podemos estar cansados do pecado, nós podemos estar cansados dos problemas da vida. Depois você me pergunta em particular, que eu não vou contar piada agora no púlpito, tá? Sobre as duas mineiras, ou as duas pessoas que estavam conversando no ponto de ônibus, tá? Sobre problema e problema. Depois você me pergunta. Eu não vou fazer isso no púlpito. Ponto de ônibus. Não vou falar também, não era em Minas, era em algum lugar do Brasil. No ponto de ônibus. Mas às vezes nós estamos cansados não pelos motivos certos. Às vezes nós estamos cansados porque nós entramos em confusão que não deveríamos ter entrado. Às vezes estamos cansados porque estamos vivendo em pecado. Às vezes estamos cansados porque não buscamos em Jesus. Às vezes estamos cansados porque os problemas da vida realmente estão nos sufocando. Mas Jesus então passa a régua e ele fala assim, vinde a mim todos. Não perguntei qual o motivo do seu cansaço. Está aberto, vinde a mim todos os que estão cansados. Depois de cansado, ele passa a palavra para sobrecarregado. Sobrecarregado é alguém sem carga? É alguém com carga? Não, é alguém com uma sobrecarga. Jesus, então, está dizendo assim, você está cansado, um dos motivos pode ser
porque você está sobrecarregado. Todos nós temos uma carga. Todos nós temos que cumprir as tarefas humanas. E isso muitas vezes é carga. E muitas vezes é pesado. E muitas vezes é cansativo. Muitos aqui são pais de adolescentes. E sabe que é um pouquinho mais cansativo? Não é? São duas fases, né? Trocar fralda e quando chega na adolescência. A Romilda disse que não é, né, Romilda? Ah, não, foi a Maiara, né? Eu olhei daqui, foi a Maiara, disse que não é mais cansativo. Vocês sabem por que Abraão foi sacrificar Isaac, né? Porque Isaac era adolescente. Então, quando Deus falou assim, sacrifica o seu filho, ele fez assim. Com ordem de Deus, é agora mesmo. Mas tem as sobrecargas da vida, querido. Coisas que nós não devíamos estar levando e nós levamos. Eu me lembro uma vez, que eu nunca vou esquecer disso, Luan. Eu posso expor o Luan, tá? O Luan, eu tenho essa liberdade com ele. Eu posso expor ele o tanto que eu quiser. Eu tenho esse contrato com ele. Lavado em cartório. O Luan estava aqui falando assim. Luan fazia tudo. Tudo que você imaginar. Ele fazia teatro na escola, música. O que mais? Quem lembra da fase do Luan de fazer tudo? Dança, basquete. O que mais? Ele fazia tanta coisa. Ele fazia matérias extras. E tinha todas as coisas que ele fazia aqui na igreja. Na igreja ele participava do louvor, do teatro, do ministério infantil. Ajudava aqui na frente, quando a gente servia os homeless. Tudo que você pensar, o Luan fazia. E aí eu, ministrando para o Luan e conversando com o Luan, você tem que ser centrado. Você tem que fazer as coisas mais ordenadamente. Você está mexendo com tudo, tá? Entendeu, Luan? Não, entendi. Ele entendeu tanto que, numa quarta-feira, no Ministério do Louvor, ele chegou para mim e falou assim, pastora Cris, eu estou querendo entrar no vôlei. E eu queria que você orasse comigo, para eu saber se é da vontade de Deus, se eu entrar no vôlei. Falei, legal. Que horas vai ser esse vôlei, Luan? Das 4 às 6. Era o único horário que ele tinha, que não tinha nada. Eu falei, quantos dias na semana? Ele, todos os dias, porque nós estamos em período de treinamento, das 4 às 6. Aí eu conversando com ele, eu peguei a Bíblia, dei na mão dele, falei assim, segura isso aqui para mim, por favor. Conversando e tal. Dei o violão, passei o violão para a mão dele. E ele, muito solícito, muito helpful, né? Ele ama ajudar. E ele foi pegando aquelas coisas tudo, e eu fui colocando coisa na mão dele, fui colocando. Aí eu peguei essa caixinha de lenço aqui, tampei minha água, dei na mão dele, falei, Luan, pega para mim, por favor. E ele foi ficando e foi pegando, porque ele não é daquele tipo que fala assim, não dou conta, entendeu? Ele, não, pode mandar aqui que eu mato no peito e chuto para o gol. E ele está lá. Por fim, eu falei para ele assim, Luan, me ajuda que eu preciso colocar esse púlpito lá embaixo. Aí ele foi colocar o violão e falei, não. Não solta as coisas, está na sua mão, não. Eu preciso delas em cima, não põe meu violão no chão. Entendi. Não vou entrar no vôlei, não. Falei, tem certeza, Luan? Tem tanta facilidade para fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Então, às vezes, nós procuramos a sobrecarga. Não era para nós. Talvez aquela coisinha que você colocou tenha sido uma sobrecarga. Talvez aquele relacionamento errado tenha sido uma sobrecarga. Mas todos nós colocamos sobrecarga. E nessa manhã, Jesus te convida para vir a Ele. Amém? E deixar a sobrecarga. E Ele diz, eu aliviarei. Aliviar é tirar completamente? Aliviar é justamente tirar a sobrecarga. Porque se você é suposto carregar 100 e está carregando 150, o que está te acabando com você é o quê? Os 50 a mais. Viu matemática? Como eu sou? Bom. A tangente, Daniela, que você falou? Ponto de tangência. Depois vocês procuram a Dani depois do culto. Tá? Ponto de tangência. Ela falou isso no pequeno grupo, todo mundo ficou assim. Aí ela falou, vai ser uma coisa matemática. Eu falei, agora acabou minha chance de entender. Ponto de tangência. Queridos, nós precisamos deixar Jesus nos aliviar. Mas muitas vezes nós não gostamos do que Ele vai tirar.
Porque, às vezes, a sobrecarga é onde os nossos olhos estão em cima. Mas nessa manhã a gente vai ter isso removido de nós. Amém? Ele fala de aliviar. E aliviar é ajudar, tornar suportável. Jesus não tem a intenção de carregar o extra que nós estamos carregando. Ele tem a intenção de jogar fora. De tirar a carga mesmo. E deixar a gente aliviado. Amém? Quantos dizem amém? A Bíblia fala de um lugar, vale da decisão. A Bíblia fala em Joel assim, que há milhares e milhares de pessoas no vale da decisão. O vale da decisão era o vale de Cedron, um pouquinho antes do jardim de Getsêmani. Hoje ele emendava no jardim de Getsêmani, só que a cidade cresceu, obviamente. E era um vale onde as pessoas jogavam as coisas que elas não queriam mais. O povo de Israel era um povo muito organizado, não era um povo que vivia igual batata na terra. Era um povo que tinha sua cultura e a sua organização impecável, porque partia da Bíblia. Até as leis de purificação, as leis de saneamento básico partiam da Bíblia. E esse lugar era um lugar que eles jogavam tudo que eles não queriam mais, para não ficar bagunçado. Sabe aquele closet que você tem na sua casa que não pode abrir? Né? Lá em casa não tem isso. Mas na casa de vocês eu garanto que tem. Então era aquele lugar que você pegava tudo que você não queria mais, inclusive coisas podres. Morria um animal, o que eles faziam? Jogava para queimar lá nesse vale da decisão. Mas por que a Bíblia chama esse vale de vale da decisão? Porque quando eles subiam a Jerusalém para adorar, eles iam levando todas as coisas que eles precisavam para uma jornada de pelo menos 30 dias. Tinha lugar que eles andavam 30 dias, porque tinham que subir a Jerusalém para sacrificar uma vez por ano. E era mulher, criança, tudo quanto é idade tinha que ir. Então, eles andavam num passo lento. E, quando eles passavam no Vale da Decisão, eles tinham que chegar à conclusão do que eles iam deixar ali. Porque no monte do templo não entrava coisa impura. Não entrava nada que não fosse permitido e requerido por Deus. Então, os animaizinhos que eles levaram para comer durante a estrada, durante a caminhada, as coisas impuras, todas teriam que ser deixadas nesse vale. Porque no monte do Senhor só podia subir pureza e santidade. Interessante, né? E era comum você ver naquela época pessoas sentadas pensando assim: o que eu deixo? E a história diz que muitos deles voltavam dali. Eles não prosseguiam para o templo, porque eles não queriam deixar certas coisas. Interessante, né? Então, Jesus coloca essas coisas diante de nós. Ele diz: a decisão é sua. Você decide deixar o que está te sobrecarregando ou não. E ele continua, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Eu confesso para vocês que foi um dos textos da palavra de Deus que eu demorei mais a entender. Mas é suposto ele nos libertar, não é colocar jugo. Aí, estudando um pouquinho sobre carro de boi, eu descobri que não tem carro de boi com um boi só. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Eu achava que todo carro de boi podia ter 1, 2, 3. Não, carro de boi tem que ter 2. 2 bois. Tem alguém concordando comigo, não adianta, né? A roça sai da pessoa, mas a pessoa não sai da roça de jeito nenhum. Vocês também andam estudando sobre carro de boi, né? Porque eu sou uma menina da cidade, eu fui estudar sobre carro de boi. Agora, tem gente aí que naturalmente já entende de carro de boi. Está se entregando. Então, o carro de boi tem lugar para os 2 bois, e o jugo é a canga, aquela junta que o boi é colocado, então ele pode carregar o peso. E é interessante que Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, ele já era o boi que estava ali. A gente só tem que vir e se encaixar. E não tem nada mais gostoso do que você carregar peso com uma pessoa mais forte que você. Tudo que é pesado fica para quem? O mais forte. Já viu aquela pessoa que tem 3 homens empurrando um carro ladeira acima, porque o posto de gasolina, aliás, todo posto de gasolina devia ser ladeira abaixo, né? Ah, não, mas se tem ladeira...
Não faz sentido, tudo bem. Você vê 3 homens empurrando um carro ladeira acima, e vem o outro, né? Aquele fracotinho, e fala, vou ajudar. Aí põe a mão lá, não está fazendo nada. Mas está dizendo, faz uma força, aquela cara de força, não está fazendo nada, está ajudando nada. Mas carregar peso com Jesus e estar debaixo do jugo de Jesus é isso. É entender que uma vez que nós nos colocamos debaixo do jugo dele, ele que faz a força. É ele que puxa a carga. Amém? E ele fala, se coloca debaixo do meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos nos encaixar debaixo do jugo de Jesus Cristo. Amém? E qual é esse fardo? Qual é esse jugo? São coisas que nós não conseguimos evitar. Você nasceu. Você não pode evitar de viver. Amém? Nenhum de nós podemos ficar sem viver, nós nascemos. Como diz o pastor semana passada, muito engraçado, diga-se de passagem. Nós nascemos para viver. Não adianta nós cruzarmos o braço e dizer assim, não vou viver. Todo jeito você está vivendo. Uma qualidade de vida horrível, mas está vivendo. Nós precisamos viver. E se nós nos colocarmos debaixo do jugo do Senhor, ele vai carregar a carga, ele vai fazer a força. A Bíblia diz em Ezequiel 1:10, conta uma visão que o profeta Ezequiel teve. E essa visão, o profeta Ezequiel viu um ser vivente com 4 faces. Quem lembra? Águia, leão, boi e homem. Essas 4 faces representam a plenitude de Cristo. Cristo era homem, Cristo era águia, que representa a natureza espiritual, Cristo era leão, que representa a realeza, mas Cristo também era boi, que representa a humildade e o serviço. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Oh, Deus, que coisa linda. A mansidão é algo característico do boi que foi domesticado para carregar o carro de boi. E Jesus está dizendo assim, eu sou manso. E quando a gente vai olhar a palavra manso no grego, que é typos, quer dizer aquele que foi domesticado. Quer dizer que é a força bruta útil. Porque enquanto o boi não é domesticado, ele não é domado, ele continua forte? Forte. Mas ele é útil? Não. Jesus, então, está dizendo para nós, tenha utilidade, seja útil, se deixe dominar, se deixe conduzir, se deixe levar, seja manso. Um leão, numa jaula, quietinho, lá, bonitinho, ele está calmo? Tá. Mas ele é manso? Não. Às vezes nós confundimos calma com mansidão. Às vezes nós confundimos passividade com mansidão. Passividade é ausência de ação quando se deve ter ação. Calma é excelente, uma excelente qualidade. Mas mansidão é quando nós nos deixamos conduzir por Deus, pelo Espírito de Deus. Amém? É quando nós colocamos aquilo que nós somos nas mãos do Senhor para que haja utilidade. Já viu aquela pessoa que tem tantos dons, sabe fazer tantas coisas, é tão bom, assim, para fazer tudo, mas todo mundo olha e fala, eu não mexo com fulano. Não quero. Prefiro ficar sem fazer do que ter que ir até o fulano, ir até ciclano. Já viram isso? É uma força, é o potencial sem utilidade. Nós precisamos dar utilidade para o nosso potencial. E o nosso potencial só terá utilidade na hora que nós formos mansos. Como Jesus. Amém? Ele podia fazer todas as coisas como ele queria, mas o tempo todo ele dependeu do Pai. E ele disse que não somente que ele é manso, mas ele é humilde. Porque, queridos, é muito difícil nós sermos mansos se não formos humildes. A humildade
é o entendimento da sua necessidade. Quando você entende quem você é e o que você é capaz de fazer, não resta outra alternativa a não ser se recolher à insignificância e deixar que Deus domine. Não é? O que nós podemos? Tem um momento na Bíblia que Jó fala tanta coisa da bondade dele, de como ele era justo, do que ele fazia, do que ele não fazia, e Deus pergunta para ele assim, Jó, ô Jó, onde você estava quando eu chamei as estrelas pelo nome? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Ou seja, cala a boca para eu gostar de você. Não é nada. Quando nós entendemos, queridos, quem nós somos, a nossa necessidade é um caminho para a humildade. Porque entender que nós somos nada, nós temos nada e nós podemos nada, nos faz olhar para Deus e falar assim, uau, não é verdade? Tira qualquer possibilidade da independência. Se eu sou manso e me deixo guiar, é porque eu entendo a minha necessidade, é porque eu entendo que a minha autossuficiência não é nada, é porque eu entendo que eu preciso de Deus o tempo todo. Eu estava vendo, há muito tempo atrás, um documentário de uma mulher que trabalha na África como missionária, e o ministério dela tem 70 ressurreições comprovadas pelo médico. Na África, eles geralmente não vão para o médico fazer, como é que fala, biópsia e ver por que morreu, do que morreu. Geralmente não acontece isso. Mas essas 70 pessoas que houve ressurreição, teve esse contato com o médico, e algumas delas ficaram até por alguns dias dentro da geladeira do hospital. Então, é interessante. Mas 70 ressurreições comprovadas. Isso não é amplamente divulgado, eu não sei porquê. Eu acho que porque não é esse o objetivo do ministério. O objetivo do ministério é realmente salvar vidas. E ela, nessa entrevista, eles perguntaram para ela assim, mas por que tem tanta ressurreição? Ela falou assim, porque eles não têm mais nada. Morre um pai de família, as crianças põem ele no meio lá, no chão, não sei se é sala, quarto, whatever, o que tem lá. Colocam, sentam em volta e começa, Deus, eu preciso do meu pai. Deus, traz meu pai de volta. Senhor, traz meu pai de volta. Aí ela disse assim que Deus não tem outra alternativa, porque vai feder. Então, Deus não tem outra alternativa, Deus toca e o morto levanta. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você entende a força da necessidade de você entender que nós não podemos nada, somente Deus pode. Na hora, gera uma humildade no nosso coração. O entender. Quando nós nos submetemos ao poder de alguém, aquilo que alguém sabe fazer, nós estamos nos recolhendo a nossa insignificância e sendo humildes. E é exatamente essa atitude que nós precisamos ter para com Deus o tempo todo. Mas é tão difícil, não é, queridos? Eu acho que um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano é falar para o outro, você é melhor que eu nisso. Não é? Principalmente se for em algo que a gente acha que a gente é bom. Eu costumo contar para as pessoas que são envolvidas com futebol, meu sobrinho chegou para mim e falou assim, tia, sabe o fulano? Né, o Joãozinho? Sei. Eu jogo bola muito melhor que ele. Ele estava no futebol, na aulinha de futebol. Eu falei, Você lembra do fulano, tia? Lembro. Ih, tia, eu sou muito melhor que ele. Lembra do ciclano? Assim, tia, que lá eu só dou olé nele o tempo todinho. Eu falei, gente, onde é que esse menino vai parar desse jeito? Tia, e o ciclano, você conhece? Conheço. Tia, ele é muito melhor que eu. Nossa, ele é muito melhor que eu. Eu falei, nossa, há esperança. Há esperança. Mas qual é a área da sua vida, qual é a área da minha vida que nós reconhecemos realmente que nós não sabemos tudo? Porque é exatamente nesta área que Deus quer nos ensinar. Qual é a área da sua vida que você fala assim, eu sou bom nisso? Te contar uma coisa, tem alguém muito melhor que você. Tem alguém muito mais capaz, tem alguém muito mais apto, tem alguém que funciona muito melhor. Na área que você é o bambambam.
Tenho certeza disso, queridos. E a Bíblia continua, Jesus diz assim: vindo a mim, tirando a sobrecarga, tomando o meu jugo e aprendendo de mim o que é verdadeira mansidão e humildade, vocês vão achar descanso para as vossas almas. Descanso. Jesus nos ensina como é pouco, como é pequeno correr atrás de coisas. Como é pequeno correr atrás de diplomas. Não estou dizendo que nada disso não é bom, queridos. Isso é bom. Mas não pode ser isso o fundamento da nossa vida. Não pode ser isso que nos move. Jesus, então, começa a mostrar como a sobrecarga nos cansa. A carga nos cansa. Mas se nós nos colocarmos debaixo do jugo de Jesus, Ele leva a parte maior. Amém? Ele leva o peso, Ele é forte. O nosso Deus é forte. O nosso Jesus é forte. Ele toma as nossas dores, Ele toma aquilo que nós precisamos. Ele é manso e Ele é humilde. Se nós entendermos isso e deixarmos para lá aquilo que é sobrecarga no vale da decisão, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Não é uma decisão fácil de tomar. Eu confesso para vocês que, por várias vezes, eu me sinto no vale da decisão. Por várias vezes, eu me sinto pendendo para o lado do não. Não quero. No entanto, eu sei que se eu colocar nas mãos de Jesus, Ele vai levar. E Ele vai tirar a sobrecarga. E Ele vai remover a dor. E eu vou ser como um ser humano normal, que tem sim as suas lidas diárias, mas que são levadas por Jesus. Amém? Ele não tem a intenção, querido, de fazer de você um isopor na face da terra. Eu não tenho problema nenhum, Jesus removeu todos. Não. Não é assim que Jesus faz. Mas Ele está junto com você. Ele está caminhando com você. Está te sustentando. E o jugo está sobre o peso dele. O peso está sobre os ombros dele. Porque Ele é maior. E Ele é mais forte. Amém? Colocar uma canga aqui no meu pescoço e do Maurição, eu acho que o peso maior vai ficar para ele, não vai? Ele é mais alto? Para mim não vai acontecer nada. Eu vou só deslizar. Mas o Maurição vai levar o peso. E é assim que Jesus faz conosco. Amém?